E essa misericórdia de Deus, diante do estado de pecado, diante do estado de afastamento das coisas de Deus, diante do pecado, diante dessa situação de aprisionamento espiritual, que nos faz muitas vezes errar, que nos faz muitas vezes até acertar também, mas na maioria das vezes são coisas que vêm trazendo para a nossa vida o aprisionamento espiritual, o aprisionamento emocional, o aprisionamento mental, vem trazendo para nossas vidas consequências muito ruins. Sim, sempre consequências ruins. Muitas vezes a gente até vive relativamente bem, mas por dentro do nosso coração estamos aflitos, estamos inseguros, estamos tristes, estamos infelizes, e muitas vezes as pessoas não refletem isso, ou procuram não refletir isso, mas procuram às vezes dizer que estão bem, dizer que está tudo certo, mas na verdade, lá no fundo da alma, as pessoas não estão tão bem quanto parecem, ou quanto dizem estar. E isso é algo muito ruim também, porque a gente vê que as pessoas acabam sendo desonestas consigo mesmos, ou consigo mesmas, né? As pessoas acabam sendo mentirosas para si mesmas, mentindo para si próprias e para os outros também, querendo passar uma realidade diferente daquilo que realmente está vivendo, aquilo que está vivenciando. Mas, às vezes, são coisas tão íntimas que muitas pessoas preferem realmente não relatar ou não demonstrar o que está se passando internamente no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, e seguram aquilo para si, e isso se torna quase como que uma, digamos assim, uma pressão tão grande interior, que a gente pode comparar a uma panela de pressão mesmo, né? Se ficar ali fervendo o tempo todo e só aumentando aquela pressão interna, uma hora aquela pressão não suporta e tem que sair por algum lugar, ter uma saída. E Deus, as misericórdias de Deus são a saída para as nossas misérias internas, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa falta de conhecimento, inclusive, né? Nós devemos, inclusive, procurar em Deus e procurar, através das coisas de Deus, se familiarizar com os conhecimentos que existem. Devemos ler, devemos ver, devemos ouvir as boas coisas, os bons conselhos, devemos ter essa mentalidade de querer mudar através do conhecimento, querer mais conhecimento, ter mais conhecimento, é muito importante isso, né? Quanto mais o ser humano conhece, quanto mais o ser humano tiver conhecimento de si próprio, principalmente, e da nossa natureza, e também da nossa natureza espiritual, de como nós devemos agradar a Deus, de como nós devemos buscar a Deus, de como nós devemos ter uma maior intimidade com Deus, aí nós vamos estar nos aproximando de uma realidade melhor, de uma situação melhorada na nossa vida, nós vamos estar mais aptos a entender que nós somos muito fracos em relação a nós mesmos, em relação aos nossos problemas, em relação às nossas emoções e às coisas que muitas vezes nos afligem, e nós precisamos da ajuda de Deus e das misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Olha só o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco, meus amados irmãos, é tão imenso, tão grande, que Ele usa a sua misericórdia para não deixar que nós sejamos consumidos. Embora a gente sempre, digamos assim, cada vez que a gente vai sofrendo, cada vez que a gente vai tendo esses traumas emocionais e espirituais, cada vez que a gente vai tendo essas decepções na nossa vida, a gente vai aprendendo, mas mesmo assim a gente vai também
se desiludindo e nos consumindo, nós vamos nos consumindo a nós mesmos. Mas Deus, em sua misericórdia, não deixa que nós sejamos completamente consumidos por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros e por causa da nossa falta de sabedoria, por causa da nossa falta de inteligência, muitas vezes, por causa da nossa, digamos assim, burrice espiritual. Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos seres humanos. Então, a causa de nós não sermos totalmente consumidos é porque Deus está usando de misericórdia para conosco. E essas misericórdias, diz o texto bíblico aqui, o texto bíblico, né? Aqui que nós acabamos de ler, não são somente a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas. Elas, inclusive, se renovam a cada manhã.